Olá, boa noite, feliz semana, estamos ao vivo para mais uma live, nossa quarta live, mas é a live do capítulo 3 do livro Fundamentos do Lar Cristão. Vamos ver aí o Instagram chamando as pessoas e avisando que começou. Eu vou aguardar mais uns minutinhos, porque ainda falta 1 minuto para a gente começar, né? Às 8h30, assim, em ponto. Enquanto isso, eu quero dar boa noite para vocês que estão chegando. Daniele, Cristina, Maga Fit, sejam todas bem-vindas. Essa live vai contemplar o capítulo 3. Nós já lemos o capítulo 1, a atmosfera do lar. E o 2, como deve ser um lar cristão. Fernanda, Márcia, sejam bem-vindas. E hoje o capítulo 3 é a influência do lar. Eu estou usando este livro desta capa aqui, Fundamentos do Lar Cristão. Mas ele tem outras capas, porém a mesma versão. Boa noite, Ariane, seja bem-vinda. E mesmo sendo essa capa, mesma capa sendo diferente, o conteúdo é o mesmo. Então hoje nós vamos ler o capítulo 3. E para quem não conhece como que é o esquema que eu faço aqui, eu sempre vou lendo, parando, grifo, falo com vocês, olha, eu vou grifar isso, faço alguma anotação, o que pode ser um ponto de oração para que você e para que eu também, né, foque minhas orações nessa vontade de Deus para minha vida, para sua vida também. E aí depois, no decorrer dos dias, eu faço um post com as partes que eu achei mais importantes, que eu grifei, e no final eu sempre coloco alguma outra coisa como um complemento, né? Do 2 eu coloquei os pontos de oração, que eu acho que foi 3 que eu coloquei aqui. E do primeiro foi a chamada para que vocês estejam sempre comigo, fazendo essa jornada que está sendo maravilhosa, tem resgatado muitas coisas que a gente deixa esquecido no nosso dia a dia, na nossa vida do dia a dia, né, em casa, no nosso lar, com a nossa família. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Simone, eu sou administradora aqui do Esposa Adventista e eu, tive um desejo maior, que eu creio que tenha vindo do Espírito Santo, para que eu fizesse a leitura desse livro aqui com vocês. Porque ele é um compilado do Lar Adventista, ele é mais curto, o Lar Adventista é muito mais comprido, maior, mais complexo. Então, como a gente, né, às vezes tem pouco tempo para ler, a gente pode começar com o compilado, né? Já deu 8h30 aí, vamos começar para a gente não perder tempo. Seja bem-vinda, Fátima. Todas vocês que estão aí comigo, sejam todas bem-vindas. Que a paz de Deus esteja habitando ricamente os lares de vocês. Vamos orar para começar a nossa leitura? Poderoso Deus, Pai amado, Pai celestial, Deus Criador dos céus e da terra, louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Pai. Louvamos o Teu nome, não por causa das bênçãos que recebemos de Ti, mas porque Tu és o Deus Altíssimo, merecedor de toda a honra e toda a glória. Senhor, estamos começando uma nova semana, somente Tu sabes o que vem pela frente. Entregamos nossas vidas e a vida dos nossos familiares, de nossas famílias em Tuas mãos. Pedimos que Teu Santo Espírito se faça presente aqui comigo, com todas as meninas que estão assistindo essa live, as que vão entrar no decorrer da live, as que vão assistir depois também, durante a semana, e que Teu Santo Espírito se faça presente na nossa mente, para que o Senhor nos dê o entendimento correto sobre a Tua vontade, sobre o Teu querer para as nossas vidas e de nossas famílias. Faze-nos esposas comprometidas contigo em trazer a excelência de um lar cristão. E hoje estaremos estudando a influência de nosso lar. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a entendermos a complexidade e a importância do nosso lar e da influência que ele traz da influência que ele pode exercer ao redor das pessoas que estão ao nosso redor, Senhor Deus.
Acima de tudo, te peço perdão pelos meus pecados e desde já pelos pecados de todas as minhas irmãs que estão aqui acompanhando essa live. Que eles sejam apagados pelos méritos de Cristo, nosso Salvador e nosso Senhor de nossas vidas. E é em nome dele que eu oro. Amém. Amém. Vamos começar? Capítulo 3, a influência do lar. Já estou aqui com o meu marca-texto pronto, uma caneta aqui pronta para qualquer coisa eu precisar anotar aqui. Quem quiser também e tiver com o livro em mãos, eu não sei como que vocês estão fazendo, se vocês estão acompanhando a leitura comigo aqui, se fazem a leitura antes. Quem quiser comentar, pode comentar aí. Se você tiver alguma pergunta em especial, eu sempre respondo no final da live. Aqui embaixo tem um ponto de interrogação, você clica lá e faz a sua pergunta lá. Eu dou uma olhada às vezes e no decorrer, se for assim uma pergunta que tem a ver com o que a gente está lendo no momento, eu já respondo, senão eu deixo para o final, tá bom? Então vamos lá, capítulo 3, a influência do lar. Uma lição prática. A missão do lar se estende para além do círculo dos seus membros. O lar cristão deve ser uma lição prática que evidencia a excelência dos princípios verdadeiros da vida. Esse tipo de exemplo será no mundo uma força para o bem. Ao deixarem um lar assim, os jovens ensinarão as lições que aprenderam ali. Dessa maneira, serão introduzidos em outros lares princípios mais nobres de vida, e uma influência regeneradora será sentida na sociedade. Olha a importância da nossa família. O lar em que os membros são cristãos corteses exerce grande influência para o bem. Outras famílias notarão os resultados alcançados por um lar assim e seguirão o exemplo dado, guardando por sua vez o lar contra as influências satânicas. Os anjos de Deus visitarão com frequência o lar em que a vontade dele predomina. Sob o poder da graça divina, esse lar se torna um lugar revigorador para os peregrinos enfraquecidos e fatigados. Por meio de vigilância e domínio próprio, impede-se que o próprio eu se afirme. Formam-se hábitos corretos. Há cuidadoso reconhecimento dos direitos alheios. A fé que opera por amor e dá sentido à vida serve de leme, direcionando toda a família. Sob a santificada influência desse lar, o princípio da fraternidade estabelecido na palavra de Deus é mais amplamente reconhecido e obedecido. Então, eu acabei de ler essa primeira parte aqui, que eu sempre faço a leitura. Vou começar agora fazendo assim, cada tema dividido eu vou ler, depois eu vou grifando e comentando. Então, aqui é uma lição prática, o primeiro. Então, eu vou grifar aqui, que a primeira frase é a missão do lar. Não posso abaixar muito a cabeça, senão escurece. A missão do lar se estende para além do círculo dos seus membros. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter na nossa mente. É que o nosso lar, a nossa missão que nós temos como cristãos, ela é primeira no nosso lar, mas ela também se estende para os de fora. Aqui eu não vou grifar, mas está falando basicamente o seguinte: quando nós temos um lar que tem um bom exemplo, que tem uma excelência dos princípios cristãos, dos princípios verdadeiros contidos na palavra de Deus, as crianças crescem naquele lar, se tornam jovens. E a partir daquele momento, essa influência fica fixa na vida desses jovens. Quando eles se casarem, eles vão deixar o lar dos pais e vão criar lares que tenham os mesmos princípios, quem sabe até mais fortes, mais transformados ali, mais consagrados, e vai ser uma influência regeneradora sentida em toda a sociedade. Então, tudo começa com o seu lar. É aquilo que a gente viu lá no primeiro capítulo. É o que acontece fora, né? A nossa família sempre vai ser um norte para as outras famílias, e tudo começa na nossa família, para as próximas gerações.
Agora eu vou grifar aqui. O lar em que os membros são cristãos corteses exerce grande influência para o bem. Outras famílias notarão os resultados alcançados por um lar assim e seguirão o exemplo dado, guardando por sua vez o lar contra as influências satânicas. É entendendo isso, que o nosso lar exerce essa influência, que nós vamos entender que a nossa família é uma família missionária. Olha só, as outras famílias vão ver como é a nossa vida, como é o nosso lar, os resultados que são alcançados dentro do nosso lar pela nossa cortesia. Vão querer viver dessa forma e vão guardar o lar contra as influências de Satanás, né? Agora que muito importante, os anjos de Deus visitarão com frequência o lar em que a vontade dele predomina. Então, esse aqui eu vou até anotar que é um ponto de oração. Deixa eu anotar aqui. Um ponto de oração. Como que eu posso orar a respeito dessa verdade aqui? Para que o meu lar, ele seja um lar em que a vontade de Deus seja cumprida, seja que a gente possa, no nosso lar, conhecer a vontade de Deus, reconhecer a vontade de Deus todos os dias, cumprir, exercer, obedecer e que ela seja predominante sobre todos. Para quê? Para que a consequência é que os anjos de Deus venham visitar esse lar. Então, esse é um ótimo ponto de oração. E aqui no final desse bloco aqui, a gente está vendo o seguinte, que a vigilância e o domínio próprio traz outros benefícios, como por exemplo, muitos outros benefícios. A vigilância e o domínio próprio traz um benefício de um impedimento que o meu eu se afirme, de formação de hábitos corretos, de reconhecimento do direito de um e do outro ali dentro do lar, né? Dá também um leme, pois ali dentro do lar, de um lar onde tem vigilância e domínio próprio, tem uma fé que é operada por amor, né? E essa fé dá o sentido para a vida de cada membro da família. Vamos continuar. Família bem estruturada. Manter a posição de representantes de Jesus, guardando a lei de Deus em um ambiente de incrédulos, é uma questão muito importante para uma família. Hoje em dia nós estamos sentindo muito isso, né? Requer-se de nós que sejamos cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens, como está em segunda carta aos Coríntios 3:2. Essa posição envolve tremendas responsabilidades. Deixa eu ver se tem uma Bíblia fácil aqui para mim poder ler. Tem. Então, vamos ler aqui 2 Coríntios 3:2. 2 Coríntios, capítulo 3:2. Estou com a versão NVT. Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. É isso mesmo, somos cartas vivas. Uma família bem estruturada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que possam ser pregados. Uma família, sim, dá prova de que os pais foram bem-sucedidos ao seguir as instruções de Deus e de que os seus filhos os servirão na igreja. Sua influência aumenta, pois à medida que transmitem, recebem para transmitir mais. Balançando aqui, né? O pai e a mãe encontram auxiliares nos filhos, os quais transmitem a outros as instruções recebidas no lar. A vizinhança deles é beneficiada, pois com isso se enriquece para o tempo e para a eternidade. Toda a família está empenhada no serviço do mestre e, pelo seu exemplo piedoso, outros são inspirados a ser fiéis e leais a Deus no trato com seu rebanho, seu lindo rebanho. A maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é uma família bem estruturada, bem disciplinada. Isso fala a favor da verdade como nenhuma outra coisa pode fazer, pois é um testemunho vivo de seu poder sobre o coração. Tem muita
frase forte aqui, muitas verdades. A gente já falou que a maior prova, agora a melhor prova do cristianismo de uma família é o tipo de caráter gerado pela sua influência. As ações falam mais alto do que a mais evidente declaração de religiosidade. O testemunho, né? Nossa ocupação neste mundo consiste em descobrir que virtudes podemos ensinar aos nossos filhos e à nossa família, a fim de que exerçam influência sobre outras famílias. Assim, podemos ser uma força educadora, ainda que jamais venhamos a ser professores. Uma família bem estruturada e bem disciplinada é mais preciosa aos olhos de Deus do que o ouro fino, mesmo o mais fino ouro de Ofir. Maravilhoso. Vamos retornar então aqui ao começo do bloco e eu vou começar a marcar e comentar aqui. No começo aqui é basicamente isso, né? Hoje é uma questão muito importante para uma família, a gente se manter firmes, representantes de Jesus e guardadores da lei, da santa lei de Deus, num ambiente de incrédulos. É muito complicado, né? E o que isso está requerindo de nós? Que nós sejamos um testemunho para as outras pessoas, cartas vivas, conhecidas e lidas, né? Como diz o apóstolo Paulo. E que essa posição que nós temos de representantes de Deus, de guardadores da lei de Deus, faz da nossa família uma família com uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Não é fácil, mas Deus nos ajuda a sermos bons representantes da palavra dele. Deixa eu chegar mais para frente, ver se vai melhorar a claridade. Então, esse primeiro parágrafo aqui desse bloco de família bem estruturada tem tudo a ver com isso. Com o testemunho. Testemunho. Vou anotar. Testemunho. Então, eu vou aqui, ó. Requer-se de nós que sejamos cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Essa posição envolve tremendas responsabilidades. Qual posição? Aqui em cima. Boa noite, minha sogra. Que Deus te abençoe e dê uma ótima semana. Aqui, qual que é a nossa posição que envolve tremendas responsabilidades? A posição de representantes de Jesus, guardando a lei de Deus em ambiente de incrédulos. Então, vou fazer uma setinha aqui, que é essa posição. Exige uma grande responsabilidade, mas para Deus nada é impossível. Tudo que nós buscarmos com oração, Deus, se estiver dentro da vontade dele, ele vai nos conceder. Amém? E agora aqui, essa outra frase fortíssima, esse texto aqui maravilhoso, bem-vinda Charlene, que eu vou grifar aqui. Uma família bem estruturada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que possam ser pregados. Muitas vezes a gente não precisa nem abrir a nossa boca para ninguém, mas a nossa família sendo a paz, Mary, a nossa família sendo uma família bem estruturada, bem disciplinada, ela vai falar muito mais a favor do cristianismo do que a gente pregar sermão e do que todos os sermões, como diz a nossa mensageira do Senhor aqui. E essa família aqui é um resultado de que os pais foram bem-sucedidos seguindo as instruções de Deus, né? No serviço também dos filhos na igreja. Então, olha só, uma família assim dá prova de que os seus pais foram bem-sucedidos ao seguir as instruções de Deus e também dá prova de que os seus filhos vão servir a Deus na igreja. Olha que bênção, que maravilha, né? E a influência dessa família vai aumentando, porque assim, à medida que ela transmite, né, eles recebem de outros e recebem de Deus para transmitir mais. Uma família bem ordenada, isso tudo está dentro desse parágrafo, olha só que maravilha. Uma família bem ordenada, ela é composta de pais e mães, de pai e mãe, que vão encontrar nos filhos os auxiliares. Uma família bem ordenada, ela é um benefício para a vizinhança. Então, eu vou marcar isso aqui, ó. A vizinhança deles é beneficiada, pois com isso se enriquece para o tempo e a eternidade.
Às vezes você nem tem contato, nem conversa com o seu vizinho, mas ele vê como a sua família se comporta, qual que é o tipo de cristianismo que vocês vivem. E se vocês se mudarem dali, às vezes você, um dia, né, pode encontrar com eles, e quem sabe na eternidade, e você vai descobrir que sua família foi uma influência. Agora aqui, esse outro texto aqui que eu quero grifar, a maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é uma família bem estruturada, bem disciplinada. Isso fala a favor da verdade, como nenhuma outra coisa pode fazer, pois é um testemunho vivo do seu poder sobre o coração. Então aqui, esse bloco eu falei, tem muitas coisas, né? Uma família bem estruturada vai falar mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que possam ser pregados. Agora aqui, estamos falando que a maior prova do poder do cristianismo que pode ser apresentada ao mundo é uma família bem estruturada. E que isso fala a favor da verdade, como nenhuma outra coisa pode fazer. E que Deus nos ajude a termos famílias assim, que nós possamos nos empenhar. E aqui outra coisa a melhor prova de cristianismo de uma família é o tipo de caráter gerado pela sua influência. Qual caráter que a sua família está gerando aí dentro do seu lar? Qual que é a influência que essa família vai trazer? Que o caráter do seu esposo, o seu caráter dos seus filhos, se você tiver filhos, que vai influenciar. As ações falam mais alto do que a mais evidente declaração de religiosidade. Hoje estamos vivendo um momento, principalmente no nosso país, em que a religiosidade está sendo muito alimentada pelas questões políticas. Então todo mundo está falando, está muito evidente a religiosidade das pessoas. Só que às vezes a gente não precisa abrir nossa boca, né? Porque a nossa família, se ela é uma família de um bom caráter, né? Se dentro do nosso lar está sendo gerado um bom caráter de todos os membros, isso vai falar mais alto do que você abrir a boca e se declarar um religioso. É isso que essa palavra está dizendo. E essa última frase aqui também, falando, generalizando também, sobre as famílias bem ordenadas, uma família bem estruturada e disciplinada é mais preciosa aos olhos de Deus, seja bem-vindo, irmão, do que o ouro fino, mesmo o mais fino ouro de Ofir. Que bênção, né? Que bênção. Então, que isso daqui também possa ser um ponto de oração. Eu vou anotar aqui também pontos de oração, né? Que você possa, nos seus momentos de oração, se lembrar disso. Depois eu vou colocar no post que eu fizer. São pontos de oração. Que você ore para que a sua família ela seja bem estruturada, bem disciplinada. Que a sua família fale a favor do cristianismo mais do que... Deixa eu ver quantos minutos está dando. 23. Que a sua família fale mais do cristianismo do que nenhuma outra coisa, que fale mais do que os sermões pregados na sua igreja, que a sua família seja preciosa aos olhos de Deus e mais preciosa do que o puro ouro de Ofir, e que as ações de sua família falem mais alto do que qualquer declaração de religiosidade. Então, que o nome de Deus seja louvado através da sua família. Amém? Coloque isso como ponto de oração. Próximo bloco, possibilidades maravilhosas. Vamos ler. O tempo que temos é curto. Não podemos passar por este mundo mais de uma vez. Por isso, tiremos o melhor proveito de nossa vida. A tarefa para a qual somos chamados não requer riquezas, posição social, nem grandes capacidades. O que se requer é um espírito bondoso e desprendido, e firmeza de propósito. Uma luz, por menor que seja, se está sempre brilhando, pode servir para acender outras muitas. Nossa esfera de influência pode parecer limitada, nossa capacidade pequena, escassas as oportunidades e os nossos recursos reduzidos. No entanto,
Se soubermos aproveitar fielmente as oportunidades de nossos lares, maravilhosas serão as nossas possibilidades. Se abrirmos o coração e o lar aos divinos princípios da vida, poderemos ser canais que levem correntes de força vitalizante. De nosso lar fluirão rios de vida e de saúde, de beleza e fecundidade numa época como esta, em que tudo é desolação e esterilidade. Os pais tementes a Deus difundirão de seu círculo doméstico para o de outros uma influência que atuará como aquele fermento que foi escondido em 3 medidas de farinha. Aquele da parábola, né? O trabalho fiel feito em casa educa outros a fazerem o mesmo tipo de trabalho. O espírito de fidelidade para com Deus é como fermento e, quando manifestado na igreja, terá efeito sobre outros e será uma recomendação para o cristianismo em toda parte. O que você faz em casa com a sua família, como mãe, como esposa, como pai, quando os seus irmãos veem isso lá na igreja, isso se transforma. É como um fermento, tem um efeito. E aquilo é alimentado e alimenta outras famílias. A obra dos soldados de Cristo que se devotam inteiramente é de tão vasto alcance quanto a própria eternidade. Então, por que há tanta falta de espírito missionário em nossas igrejas? É porque há negligência da religião no lar. A resposta está aí. Então, aqui nesse bloco de possibilidades maravilhosas, são possibilidades que a gente ouve, que a gente lê e que vai abrindo a nossa mente com coisas maravilhosas. Olha só, eu vou marcar isso aqui. Essa primeira parte de que o nosso tempo é curto e que a gente precisa tirar o melhor proveito de nossa vida, precisa ser uma reflexão não só para a nossa família, né, para aquilo que a gente está estudando agora dentro, né, do contexto do lar, mas para todas as outras coisas. Então, que a gente precisa tirar o melhor proveito de nossa vida, não como o mundo tira, mas como os verdadeiros filhos de Deus tiram o melhor proveito da vida. Aproveitando as oportunidades, né, que Deus nos dá para fazermos o bem e a diferença dentro do nosso lar, em primeiro lugar, como um primeiro campo missionário, e depois a família toda fora, certo? Agora aqui, eu achei muito lindo isso, que fala muito, eu entendi o seguinte aqui, eu vou falar o que é para grifar e aí eu vou comentar com vocês. A tarefa para a qual somos chamados não requer riquezas, posição social, nem grandes capacidades. O que se requer é um espírito bondoso e desprendido e firmeza de propósito. Uma luz, por menor que seja, se está sempre brilhando, pode servir para acender outras muitas. Que veio na minha mente, isso aqui, que veio na minha mente foi famílias antigas. As famílias antigas que formaram os nossos pais, que formaram os nossos avós. Eram famílias que não tinham riquezas, não tinham posição social, nem grandes capacidades, nem morais e nem intelectuais, e foram formadas ótimas famílias de valores, de princípios. Então, isso que Deus está falando para nós é isso. O que se requer para que a nossa família seja uma boa influência, não só para os de fora, mas para as próximas gerações que virão das nossas famílias, é um espírito bondoso e desprendido e a firmeza de propósito. Qual que é o propósito que você tem para sua família? É que seja uma família feliz de rede social ou é que seja uma família que honre o nome de Deus e que vai passar para a próxima geração, se Cristo não voltar antes disso, um exemplo de família cristã que honra a Deus, né? Que vai servir para acender outras muitas famílias influentes também. É aquilo que foi falado no primeiro capítulo desse livro. A família é uma força para o bem e ela é uma força que ela pode mudar. É a força que pode mudar o mundo, porque a nossa sociedade ela é formada de famílias. Então, se hoje existem famílias desestruturadas, desordenadas, que trazem o caos, a bagunça, o mal para o mundo,
Por que que a nossa vai ter que ser mais uma? Se nós somos uma família formada e criada por Deus, se nós temos uma família formada e criada por Deus, então o que nós precisamos entender é isso. A nossa família, nós temos imensas possibilidades, né? Como diz aqui, possibilidades maravilhosas de influenciar a nossa família ser uma influência. Essa frase aqui também, se abrirmos o coração e o lar aos divinos princípios da vida, poderemos ser canais que levem correntes de força vitalizante. De nosso lar fluirão rios de vida e de saúde. De nosso lar fluirão rios de vida e de saúde, de beleza e fecundidade, numa época como esta, em que tudo é desolação e esterilidade. É o que eu disse, tá? O mundo que a gente está vivendo hoje está cheio de famílias desestruturadas, famílias perdidas, pessoas que não têm essa noção de que a família é uma influência para o bem ou para o mal. Então, comprometa-se a fazer da sua família uma influência para o bem, para os valores que estão sendo passados de geração em geração, para que a sua família seja uma afetação, assim, algo que vai afetar outras famílias, não só na sua vizinhança, não só no seu círculo de amigos, mas ali dentro da própria igreja. É o que fala aqui, ó, no final desse bloco, que fala o seguinte, olha só, eu achei muito bom, muito interessante, porque eu tenho visto isso acontecer dentro da minha própria igreja, certo? Alguma família que resolve se comportar de uma forma diferente, que muda os seus hábitos, que muda a sua maneira de se vestir, que passa a ser mais diligente nos estudos, que está sempre lá na escola sabatina, sempre estudou 7 dias, participa da escola sabatina. Uma família assim é uma influência dentro da própria igreja. Os outros irmãos se sentem entusiasmados e querem que a sua família seja igual. Então esse parágrafo, eu circulei ele todo, olha como que eu fiz aqui em cima, tá vendo? Porque ele é muito especial. Ele diz que o espírito de fidelidade que a gente tem com Deus, ele é como um fermento que vai ter um efeito sobre os outros, um efeito positivo de crescer essa espiritualidade para os outros, né? E que a obra desses soldados de Cristo que se devotam inteiramente é de um alcance tão grande que a gente não tem noção, é de um alcance tão vasto quanto a própria eternidade, e que o trabalho feito em casa educa outros. É isso, ó. O trabalho fiel feito em casa educa outros a fazerem o mesmo tipo de trabalho. O espírito de fidelidade para com Deus é como o fermento, e quando manifestado na igreja, terá efeito sobre outros e será uma recomendação para o cristianismo em toda parte. E no final desse bloco, que é o penúltimo, há uma pergunta e uma resposta, que é importante que vocês guardem isso na mente todas as vezes que vocês fizerem essa questão. Essa questão aqui. Por que então há tanta falta de espírito missionário em nossas igrejas? E a resposta é essa. Oi, Natália. Irmã, tudo bom? Seja bem-vinda. Que Deus te dê uma boa semana. Ó, aí se faz a pergunta e já tem a resposta. Então, o que vem antes disso? O que vem antes dessa pergunta? Todo o ensinamento de que uma família bem ordenada e que um bom trabalho feito em casa é refletido na igreja, né? Tem um efeito sobre os outros ali na igreja. E aí vem a questão. Então, apesar disso tudo, por que há tanta falta de espírito missionário nas nossas igrejas? E aí a nossa profetisa responde, é porque há negligência da religião no lar. E esse aqui é um ponto de oração que a gente precisa orar pelas famílias nossas, dos nossos irmãos na igreja, que eles não negligenciem a religião nos seus lares, porque senão nós não vamos ter um espírito missionário nas nossas igrejas. Ponto de oração. Eu vou notar que isso aqui é um ponto de oração. E agora o último bloco. A influência de uma família mal dirigida. Então, até agora, nós vimos todas as influências de uma família bem dirigida, bem disciplinada, bem ordenada, uma família que faz um bom trabalho, que tem uma religião no lar. E agora,
nós vamos ver a influência de uma família mal dirigida. A influência de uma família mal dirigida se espalha e é desastrosa para toda a sociedade. Concentra-se em uma onda de males que afeta famílias, comunidades e governos. É impossível viver sem exercer influência no mundo. Membro algum da família poderá se fechar em si mesmo, de maneira que nenhum outro membro sinta sua influência e sua índole. A própria expressão da fisionomia terá influência para o bem ou para o mal. Sua índole, suas palavras, ações e atitudes para com os outros são evidentes. Se essa pessoa vive no egoísmo, retém como que uma atmosfera má ao seu redor, mas se estiver cheia do amor de Cristo, manifestará cortesia, bondade, consideração afetuosa para com os sentimentos dos outros e, por meio de atos de amor, comunicará para aqueles com quem convive sentimentos brandos, gratos e felizes. Ficará claro que ela vive para Jesus e que aprende diariamente lições a seus pés, recebendo dele luz e paz. Estará habilitada a dizer ao Senhor: a tua ajuda me fez forte, segundo Samuel 22:36. Então aqui o que a gente pode ver nesse último bloco do capítulo 3, fala das influências para o mal, a influência negativa de uma família mal dirigida, mal estruturada, mal disciplinada. E aqui o Espírito de Profecia deixa bem claro que essa influência mal dirigida, ela vai ser desastrosa para toda a sociedade. Que é o contrário, eu vou grifar aqui, que a influência de uma família mal dirigida se espalha e é desastrosa para toda a sociedade. Se concentra em uma onda de males que afeta famílias, comunidades e governos. Então, quando a gente às vezes liga a TV e começa a ver as notícias ruins, tragédias, pessoas fazendo maldade umas com as outras, isso tudo veio de famílias mal dirigidas, mal estruturadas, sem religiosidade dentro do lar, sem a palavra de Deus aberta, famílias em que os pais não faziam orações com seus filhos. Infelizmente, afeta também a sociedade em geral, né? Afeta outras famílias, as famílias que vêm depois delas, afeta comunidades inteiras, afeta governos, tudo resultado de uma família mal estruturada. Outra coisa aqui importante é que a própria expressão da fisionomia das pessoas, né? Aqui o Espírito de Profecia diz que a gente não pode viver se fechado em si mesmo de maneira que nenhum outro membro de nossa família vai sentir aquilo vindo de nós, aquela índole, aquela má influência. Então, a própria expressão da nossa fisionomia tem uma influência para o bem ou para o mal. A nossa índole, as nossas palavras, as nossas ações e atitudes para com os outros, elas são evidentes. E é isso, se a pessoa vive no egoísmo, só pensando em si mesmo, ela vai reter essa atmosfera má ao seu redor, né? Quais são os anjos que vão acompanhá-la? Os anjos de Satanás, não são os anjos de Deus. Então, isso não é nem uma coisa mística, é uma coisa espiritual mesmo. Se a pessoa vive no egoísmo, só pensa em si mesma, ela vai reter uma atmosfera má. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu fiz um cortezinho de um sermão da irmã Maísa Ribeiro. Eu acho que tá no canal do YouTube do Esposa Adventista. Ele fala, eu não sei se tá por aqui no IGTV, em algum vídeo, se eu tirei ou se eu deixei. Ela fala sobre essa atmosfera, que cada pessoa tem uma atmosfera. Depois vocês pesquisam no YouTube. Cada pessoa tem uma atmosfera, de Maísa Ribeiro. E aí Maísa com Z, depois vocês vão ver que isso aqui faz sentido. E ela usa um texto do Espírito de Profecia também. Agora olha só, essa influência má. Agora olha a influência boa. Se a pessoa estiver cheia do amor de Cristo, ela vai manifestar cortesia, bondade, consideração,
vai ser afetuosa para com os sentimentos dos outros, vai ter atos, atitudes de amor. E através dessas atitudes, ela vai comunicar para as outras pessoas, né? E principalmente com quem ela convive dentro de casa, que os sentimentos dela são sentimentos de gratidão para com Deus. Então pense um pouco se aquilo que você está vivendo na sua casa, né? Se você está cheia do amor de Cristo e se esse sentimento está sendo transmitido a quem você convive, porque às vezes a gente tem uma boa atitude, é cortês, é bondoso, é generoso com as pessoas de fora que não convivem com a gente. Aí a gente chega em casa e trata mal e maltrata as pessoas que nos amam, as pessoas que dariam a vida por nós, né? Então vamos pensar um pouco se essa atitude que eu tenho, se essa atmosfera que eu tenho, ela é má ao redor de mim dentro da minha casa. E através dessa boa atitude que você tem para com os seus membros da sua família, vai ser uma influência e eles vão passar essa influência para os outros. E isso vai deixar claro se você vive para Jesus, né? Vai deixar claro se você aprende com ele lições diariamente, né? Se você está sempre aos pés de Cristo, tendo comunhão com ele, recebendo dele luz e paz. E como que é possível receber dele luz e paz e estar aos pés de Cristo todos os dias? Tendo uma devoção diária, fazendo o seu devocional diário, seu estudo bíblico diário. Não importa a maneira que você faça, existem vários métodos. Você pode escolher estudar um livro da Bíblia sistematicamente, pegando Bíblias de estudo, estudando. Você pode pegar um verso bíblico e meditar naquele verso, fazer uma pesquisa sobre ele, fazer umas anotações no caderno, né? Você pode pegar uma meditação, eu não tenho uma aqui, você pode pegar uma meditação, por exemplo, do Espírito de Profecia, né? Que tem aí grátis no aplicativo, e todos os dias você lê aquela meditação, ora a respeito daquilo. Então essa é a maneira de você passar mais tempo aos pés de Jesus, mais próximo de Jesus, em contato com ele. Dele você vai receber a luz e vai receber a paz, né? Ellen White, o Espírito de Profecia, diz que aquilo que nós contemplamos, através do que nós contemplamos, nós somos transformados. Então, se nós contemplarmos a luz de Cristo, a verdade, a alegria, a felicidade que vem da palavra de Deus, é isso que nós vamos transmitir, e que, transmitindo para os nossos membros da nossa família, para as pessoas que nós amamos, isso vai ser a influência do nosso lar para fora, na igreja, na vizinhança, com aqueles parentes que a gente tem que ainda não conhecem verdadeiramente a Cristo. Como que a gente quer que essa pessoa conheça a Cristo, sendo que a nossa família não traz uma boa influência, né? Então vamos pensar sobre isso, vamos orar sobre isso. Eu marquei os pontos de oração aqui. Eu vou dar uma repassada agora, enquanto quem quiser fazer alguma pergunta pode fazer. Eu vou dar uma repassada aqui para poder ver a oração que eu vou fazer com vocês agora, tá bom? Então vamos orar para finalizar nosso capítulo 3. Querido Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por esses momentos com essa palavra maravilhosa que o Senhor nos concedeu através do Espírito de Profecia. Louvado e engrandecido seja o teu nome por todas essas mensagens, por todas essas verdades, porque o Senhor se preocupou em deixar essas orientações para nós. Obrigada pela presença de cada uma das minhas irmãs, irmãos, famílias que estiveram aqui assistindo essa live, compartilhando desses ensinamentos, desses conselhos. Abençoe, Senhor, cada vida, cada família representada por essas pessoas. Que o Senhor seja um habitante permanente nesses lares, através dos teus santos anjos, através do teu Santo Espírito. Senhor Deus, que a minha família e essas famílias aqui reunidas comigo sejam bons representantes de Cristo e exerçam uma boa influência, que elas sejam bem ordenadas, bem disciplinadas,
que elas falem em favor do cristianismo, em favor do evangelho, mais do que todos os sermões que possam ser pregados. Que essas famílias, Senhor, sejam testemunhos vivos do teu poder, do poder de uma família bem ordenada. Que eles possam ser atrativos àquelas pessoas que estão no mundo, que têm famílias desestruturadas. Que eles exerçam um bom trabalho e que eu dentro do meu lar também exerça um bom trabalho junto ao meu esposo, para que, chegando na minha igreja, na minha congregação, as outras famílias possam querer, não com inveja, mas olhando para ti, vendo a transformação que o Senhor fez, que eles possam também se empenhar, que a minha família e a família de quem está conectado comigo agora possa ser um fermento para estimular outras famílias a crescerem no teu amor e a crescerem na tua graça e na transformação diária dos membros. Senhor, limpa o coração daqueles que estão com sentimentos ruins, que trazem ao seu redor uma atmosfera má. Transforma, Senhor, essas pessoas em pessoas contaminadas pelo Espírito de Jesus, pela alegria, pela luz, que eles se comprometam, Pai, a passar mais tempo contigo, em oração, no estudo da palavra, em momentos devocionais, para aprender de Jesus a mansidão, a humildade, a cortesia, a bondade, para colocar em prática tudo aquilo que estiverem em contato com a tua palavra, receber paz, receber luz de Cristo e serem transformados conforme a contemplação de Jesus, a contemplação da tua palavra. Que todas essas famílias aqui reunidas sejam uma boa influência para a sociedade, para outras famílias, e que dessas famílias tenham resultado de pessoas salvas e missionárias para o teu reino enquanto estivermos aqui na terra. Que todos nós possamos ser exemplos vivos de que uma boa família ordenada fala mais em favor de Jesus do que os sermões pregados em toda a terra. Senhor, tenha misericórdia de nós e de nossas famílias. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Queremos fazer tudo com as nossas próprias mãos. E muitas vezes esquecemos que precisamos entregar a Ti em primeiro lugar. Então, que nós possamos nesse momento depor nossas famílias, nossas atitudes e nossas atividades, cada membro de nossa família, aos Teus pés, para que o Senhor possa estender a Tua misericórdia, a Tua graça e o Teu perdão, e que nós possamos começar essa semana renovados em Ti, com esse objetivo, Pai, de que a nossa família seja uma família influente para o bem, atraente para Cristo. Tudo isso eu oro na certeza das Tuas bênçãos, agradecida em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada a todas vocês que ficaram aqui, quase uma hora de live. Aquelas que chegaram agora, eu vou deixar essa live salva. E durante essa semana nós vamos ter mais uma, que agora nós vamos fazer a live 2 vezes por semana, para ver se a gente lê mais e a gente vai adiantando um pouco mais, tá? Porque são 30 capítulos. Então, se a gente fizer 2 por semana, 2 capítulos por semana, a gente vai terminar muito antes do previsto. O previsto seria maio, junho, até julho do ano que vem, né? Se tiver alguns contratempos aí. Mas se a gente fizer a leitura 2 vezes por semana, a gente termina antes, fevereiro, março, por aí, tá bom? Em nome de Jesus, nós vamos conseguir. Que bênção, irmã Josi, que orou há 30 minutos pelo que você ouviu aqui. Louvado seja Deus. E que Deus abençoe a sua família, de todos que estamos aqui. Mili também. Amém. Amém. Que tudo seja para a honra e glória de Deus. E que Deus abençoe a vida de vocês também. Amém. Eu recebo essa bênção. E que Ele abençoe a todos nós. Essa semana, então, nós vamos ler o capítulo 4, o poderoso testemunho cristão. Vai continuar falando, né, um pouquinho da influência aqui, mas eu acho que vai ser mais profundo. E eu vou providenciar a postagem para colocar os textos aqui mais importantes e os pontos de oração também, tá? Não se esqueçam, peguem os posts já feitos, os que têm escrito quais são os pontos de oração, faça um caderno, anote, né? E procure orar por isso. Deus vai transformar a sua vida e de sua família, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, fiquem com Deus.
Um abraço e até a próxima. Quem não tem esse livro, aqui nos destaques tem um link para você baixar no seu celular, tá bom? Qualquer dúvida, podem me chamar nas mensagens, eu respondo a todas vocês. Tchau, boa semana.